Muito bom dia, agora 8 horas mais 5 minutos, 8 e 5 na manhã desta quinta-feira, hoje 30 de junho de 2016. Chegamos à metade do ano. Parceria por aqui é de Colégio Teutônia, educação para a vida toda, cursos técnicos noturnos. Seu conhecimento fará diferença. Colégio Teutônia, 3762-4040. Carnes temperadas Dália, fáceis, rápidas e muito saborosas. Dália Alimentos, o melhor pedaço do seu dia. Temperatura agora aqui em Languiro Teutônia, vamos abrir aqui, de 13 graus e 4 décimos. Pois bem, gente, foi aprovada na última sessão do Legislativo Teutoniense, exatamente uma semana atrás. Hoje não teremos sessão ordinária da Câmara de Vereadores, o projeto da Lei de Gestão Democrática nas Escolas. Na verdade, eu conversava aqui com os meus convidados de hoje, que é uma lei um pouco mais ampla, bastante, diga-se de passagem, né, pelo que eles nos apresentaram agora, bem mais ampla do que essa que foi votada e aprovada na semana passada. Nossos convidados de hoje, a coordenadora da Secretaria de Educação, a Suziane Dremer, também o diretor Arnildo Kritzmann, da Escola Teobaldo Clos, do município de Teutônia. Coordenadora Suziane, bom dia, tudo bem? Seja bem-vinda. Bom dia, é um prazer sempre estar com os ouvintes da Rádio Tirol. Muito bem, seja bem-vinda mais uma vez. Diretor Arnildo, meu grande amigo de velha data, assim como amiga também, Suziane. Tudo bem, diretor? Seja bem-vindo. Bom dia, Vinícius. É um grande prazer voltar aqui para a Rádio Tirol. Quero aproveitar também para saudar os nossos ouvintes. E é um assunto importante que a gente está debatendo, afinal, educação, juntamente com segurança e saúde, afetam diretamente o nosso dia a dia. Exatamente. Gente, eu vou deixar na liberdade de vocês dois explicarem até junto pra gente. Mas vamos contextualizar um pouco, né? O que é esse projeto que foi aprovado na semana passada pela Câmara de Vereadores? Tá certo em dizer que ele faz parte de um projeto mais amplo, né, Suzy? Com certeza. Bom, em 2014 nós tivemos a aprovação do Plano Nacional de Educação. No Plano Nacional tem prazos, e um dos prazos para os municípios era a elaboração do seu Plano Municipal de Educação. O nosso foi aprovado no ano passado, em junho. Nós tínhamos uma data limite, a contar da data da publicação do Plano Nacional, para que cada município fizesse o seu. A partir da aprovação do Plano Municipal, nós tínhamos também tempo para instalar o Fórum Municipal de Educação, que Fórum é um grupo permanente de estudos, análise, encaminhamentos de questões relativas à educação. Desde a aprovação, então, da instalação do Fórum, nós tínhamos um período, um ano, a partir da aprovação do plano municipal, para fazer a lei da gestão democrática. Então, nesse período a gente então instalou o fórum organizou uma comissão de estudos. Na verdade foram organizadas duas comissões, uma comissão da gestão democrática e uma comissão da educação infantil. Então, a partir daí o grupo começou a estudar. Nós levamos de outubro até maio, abril, estudando e fazendo versões e readequando. Em abril, a primeira versão foi para as escolas, para que todos os profissionais da educação tomassem conhecimento, fizessem sugestões de mudanças na lei. E aí o fórum se encontrou de novo, né, reorganizou o projeto que a gente tinha, encaminhou para o jurídico. O jurídico adequou a linguagem jurídica. Na verdade, o jurídico do Poder Executivo não fez nenhuma alteração. Aceitou o projeto da maneira como o grupo elaborou. Então, a partir daí, foi para... Só transformou ele numa peça jurídica, digamos assim. O conteúdo foi mantido. Todo o conteúdo foi mantido, e aí a gente encaminhou para a Câmara de Vereadores. Também tivemos um momento bem importante na Câmara, onde a gente, uma semana antes do projeto entrar em pauta, a gente conversou com todos os vereadores e explicou o porquê do projeto, que é uma obrigação. Primeiro, é uma obrigação legal do município. Segundo, era também um pedido de uma grande maioria dos profissionais. Inclusive esse assunto com relação, que talvez seja o ponto que mais tenha chamado a atenção, né, diretor Arnildo, que é a escolha dos diretores
das escolas municipais. Eu cito aqui que há muito tempo já vinha sendo levantado na Câmara de Vereadores. Vereadores sugerindo há bastante tempo, talvez mesmo antes da lei de 2014 aprovada no Plano Nacional, depois no Municipal, Fórum, enfim, vereadores já citavam o desejo de transformar não mais em escolha e sim em eleição, mesmo que tenha aí um pequeno ruído, né, diretor? Explica um pouco pra gente. Assim, na verdade, agora com essa lei da gestão democrática, a gestão da escola ela passa a ser compartilhada. Hoje a equipe diretiva é formada pelo diretor, vice-diretoras e especialistas. Agora associa-se à equipe diretiva o conselho escolar. Que é formado por... Ele é formado por representantes da comunidade. Segmento pais, né? São 2 pais. Segmento alunos, maiores, podem votar a partir do 6º ano, né? E para ser representante legal tem que ter 18 anos para exercer algum cargo, por exemplo, para presidente, né? Por motivos legais, né? E representantes do segmento professores e funcionários, né? Então, esse colegiado então passa a fazer parte, juntamente com o diretor, com a equipe diretiva, né? Da administração da escola. Agora vamos me perguntar, mas já existem os CPMs na escola, tá? Então, vamos esclarecer como é que fica essa questão. Os CPMs, os Círculos de Pais e Mestres, continuam existindo. Na verdade, hoje, o que faz o CPM? O CPM é a unidade executora. Por exemplo, quando vem uma verba federal, quem executa a aplicação dessa verba é o Círculo de Pais e Mestres. Então, o Conselho Escolar, de certa forma, vai trabalhar juntamente com o Círculo de Pais e Mestres. Mas o Conselho Escolar, por exemplo, ele não vai executar, não vai mexer com dinheiro. Ele vai ser consultivo? Vai ser consultivo e deliberativo também. Ele vai dar sugestões, por exemplo, vai ser responsabilidade do Conselho Escolar de se reunir com a comunidade escolar e indicar onde o CPM vai aplicar os recursos, né? E sugestões também na administração, na parte pedagógica da escola, nas questões disciplinares. Então, é mais um aliado para a direção da escola, para o diretor, para os vices e para os especialistas. Às vezes tem alguns conflitos mais difíceis de resolver, a gente precisa envolver toda a comunidade escolar. Então, é um órgão de apoio. E para esse órgão também a gente presta contas, né, como o diretor presta contas, e também para o CPM. Então, nós vamos ter, na verdade, assim, juntamente com a equipe diretiva, o Conselho Escolar e o Círculo de Pais e Mestres na escola. Então seremos 3, ou seja, a direção, a CPM e o Conselho, né? E assim, a direção então vai ser composta pela equipe diretiva, diretor, vice-diretor. Isso depende de quantos alunos tem na escola. Por exemplo, a Escola Teobaldo Close tem 3 vice-diretores. Então, escolas que funcionam em 3 turnos podem ter uma para cada turno. Outras podem ter só uma vice-diretora ou 2, dependendo do tamanho da escola. Então, diretor, vice-diretoras, especialistas da educação, que são o supervisor e a orientadora, que são escolhidos não por eleição, são escolhidos, por concurso, né? São efetivos, né? Então, essa equipe diretiva, juntamente com o Conselho Escolar, que é também eleito, né, em assembleia, por aclamação, não é por voto direto. Daí se faz uma assembleia, reúne-se alunos, reúne-se professores, reúne-se pais, e essa assembleia vai escolher, então, em primeiro lugar, o Conselho Escolar. Bom, eu falava antes desse ruído, né? Existe uma lei nacional que permite que os prefeitos, mesmo com a lei municipal como aprovada aqui em Teutônia, e outros municípios também, se ainda não tiveram, vão ter que ter essa obrigatoriedade da confecção desse artigo dessa lei. Mas nós falávamos aqui fora do ar, né? É importante dizer que mesmo com as eleições, o prefeito tem o poder de veto, se ele quiser. O prefeito, não é o prefeito de Teutônia, é o prefeito de todos os municípios do Brasil, ainda vão continuar com o poder de, segundo a Constituição, Arnildo de Souza, é deles a prerrogativa de escolher o diretor, é isso? Na verdade, é governador, presidente e prefeitos, os cargos de confiança são de livre nomeação do Poder Executivo. Então não é só Teutônia, né? Sim. Então, apesar de ter uma lei, nós temos a lei da gestão agora, que disciplina a eleição de diretores através de eleição, né? A palavra final vai ser do prefeito. Mesmo assim é mantida. Porque ele vai ter que indicar esta pessoa, vamos dizer,
No caso, assim, vai ocorrer todo o processo de eleição, mas a promulgação, né, quem assina no final quem é o prefeito. assina no final é o prefeito. Muito bem. Só que a nossa lei tem alguns quesinhos, né? Porque a eleição não vai ocorrer em todas as escolas municipais, né? Nós temos 3 tipos de situações. Nós temos as escolas de ensino fundamental, que são as completas. Nós temos as escolas multisseriadas, que são as escolas do interior, que funcionam só séries iniciais, onde geralmente tem 1, 2 ou 3 professores. Nessas escolas não haverá eleições, porque os professores são escolas de difícil acesso, nem todos os professores querem ir para aquelas escolas, então nessas escolas vai ser feita uma escolha na comunidade, a comunidade e profissionais vão indicar à secretaria, vão sugerir e este nome será levado ao prefeito. As escolas de educação infantil criadas recentemente, elas não vão ter eleições, porque a maioria dos profissionais que atuam ainda estão em estágio probatório. E para concorrer, a direção tem que ter o estágio probatório concluído. Muito bem, são peculiaridades da nossa lei, né, gente? Nós estamos conversando com a coordenadora da Secretaria de Educação, Suziane Dremer, e também com o diretor Arnildo Kritzmann sobre a Lei de Gestão Democrática das Escolas, aprovada na última sessão da Câmara de Vereadores de Teutônia. Coordenadora e diretor, acho que mais do que nunca leis como essas e me parece de salutar importância destacar que como a comunidade está sendo chamada a participar, né? Acho que é mais uma ferramenta, né, diretor? De chamamento da comunidade para que ela participe, né? Vamos desmistificar um pouco de educação apenas com alunos e professores. Vamos chamar pais, vamos chamar conselho, vamos chamar até empresas daquela micro-região, empresários, enfim, para participar da vida escolar das escolas, né? Eu acho fundamental, cada vez mais. Hoje a escola é muito criticada, mas na verdade quem está assumindo todas as funções hoje é a escola. Tem um problema, surge, vamos fazer um projeto para a escola trabalhar. E a escola não está mais dando conta de tudo isso. E as famílias estão, grande maioria, e não é, estou falando em Teutônia também, há muitas famílias desintegradas que assim não dão mais a mínima para os filhos, né? Filhos em situação de risco, e a escola tem que dar conta de tudo isso aí. Então, às vezes, o aprendizado, qual é o nosso objetivo? Nós trabalhamos com educação, que seria a parte de ensinar, parte pedagógica. Só que a escola tem que assumir cada vez mais outras questões, né? Então entra questões de saúde, questões de direitos das crianças, que são muito violadas, né? E eu acho que o Conselho Escolar vai vir ajudar muito nessa questão, porque os problemas aumentam a cada dia. E, de uma certa forma, também a gente responsabiliza a comunidade escolar na solução dos problemas. Geralmente, a gente tem a mania de colocar a culpa em alguém. Quando tem alguém problema, a gente tem que procurar um bode expiatório para colocar a culpa em alguém, né? Então, assim, a gente compartilha as responsabilidades e, assim, compartilhando, a gente tem mais possibilidade de achar soluções. Perfeito. Suziane, qual é o próximo passo da lei agora, né? Ela já foi, foi sancionada, prefeito. O que vai ser, o que as pessoas que estão nos escutando agora, pais, avós, tios, padrinhos, madrinhas, desses alunos ou próprios alunos, agora ninguém está escutando. Espero que não, pelo menos, né, diretor? Espero que estejam em aula, né? Depende do pessoal do turno da tarde. Do turno da tarde, exatamente. Bom, mas qual é que é o próximo passo dessa legislação? Nós já teremos escolha já teremos escolha de diretores agora? Sim, a primeira coisa, até comentando com o diretor, nós temos 60 dias agora para a criação do Conselho Escolar, e o Conselho Escolar tem que, após a criação, já começamos o processo de escolha de diretores. Ainda vai ocorrer esse ano. Outubro começa o processo. Nós já temos todo um cronograma e até em dezembro já deve ter sido realizada a escolha dos novos diretores. Esses mandatos serão de quanto tempo? São de 3 anos. 3 anos. Sendo que assim, quando se apresenta o candidato, o diretor, ele monta uma chapa formada pelo diretor e pelos vice-diretores. Né? Então, dependendo da escola, se forem 2 ou 3, né? Então,
as pessoas vão votar na chapa, não Na só chapa. no diretor, né? Então, normalmente existem sistemas mistos, mas assim, a gente optou até porque, como é uma equipe, não ficaria muito bem, por exemplo, se escolher só o diretor, Claro. e aí de repente é escolhido um outro vice-diretor e às vezes não há uma sintonia e a coisa não funciona. Então, o diretor escolhe as pessoas com as quais ele gostaria de compor a sua chapa, e então a eleição é na chapa para diretor e para vice-diretores. Não entra na eleição supervisor e orientador, que são cargos efetivos escolhidos por concurso. Temos casos de outras cidades, por exemplo, que não tem concurso para esses cargos, então que também são escolhidos, são indicados. Muito bem, gente. Com certeza mais uma ferramenta, né, Suzane? Mais uma ferramenta que temos para melhorar essa educação que é tão destacada no nosso município, né? Tão brilhante o trabalho da secretária Inara e seus pares, né? Com a coordenação sua, com os diretores das escolas também. A educação do nosso município de Teutônia, isso é o som, o que se ouve aí fora, é bem o reflexo do que acontece, né? Vereadores na Câmara de Vereadores elogiam muito esse processo educacional no nosso município, e nós por si só nos orgulhamos dele. Se fala muito em educação através da música, do esporte, mas legal que a educação esteja sendo pensada e ferramentas sendo criadas também para melhorá-la ainda mais. Certo, Suzy? Ok, muito obrigada pelo espaço. Tenha uma boa quinta-feira. Muito obrigado pelas suas informações. Da mesma forma, diretor, até uma próxima oportunidade. Um abraço. Muito obrigado, Vinícius, por essa oportunidade. Estamos à disposição para falarmos sobre a educação de Teutônia, que está cada vez melhor, né? Eu acho que assim, muitas vezes se ouve falar da péssima qualidade das escolas públicas. Eu acho que Teutônia que é um diferencial, né? A gente tem um conjunto educacional muito forte, tanto escolas comunitárias como escolas estaduais, escolas municipais, escolas de educação infantil, né? Que formam um conjunto, e a gente percebe isso quando a gente recebe alunos vindos de outras cidades. Então, para ter uma comparação, a gente tem que ter um parâmetro. Né? E a gente percebe quando vem alunos de outras cidades que a nossa educação está de parabéns. Agora estão saindo também os resultados do IDEB, também do ano passado, né, na Prova Brasil. Vamos ver os resultados, né? Mas isso é apenas um indicador. Né? Esse será assunto de outras entrevistas, com certeza, né? Tá certo, gente? Obrigado, tenha um bom dia. 8h23, vamos a um breve intervalo. Na sequência das informações finais de hoje, mais um destaque do esporte com o JD. E eu retorno daqui a pouquinho com as informações finais do primeiro jornal. 13 graus, 3 décimos de temperatura aqui em Languiru, Teutônia.